Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre frações. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que é uma fração? Então, na realidade, uma fração é uma razão. Então, uma fração, na realidade, é uma razão. E o que é uma razão? Então, o que é uma razão? Então, uma razão, na realidade, é uma divisão. É uma fração, é uma divisão. Então, razão, na realidade, é uma divisão. Então, quando falamos de fração, falamos de razão. E quando falamos de razão, falamos de uma divisão. E essa divisão, ela é composta por um numerador, que é o numeral que fica em cima, e por um denominador, que é o numeral que fica embaixo. Então, essa razão ela é composta por um numerador e por um denominador. Então, quando colocamos um numerador sobre o denominador, nós formamos uma fração. Agora nós veremos os tipos de frações. O que é a fração própria? Como é que uma fração é chamada de própria? Então, quando o numerador é menor do que o denominador, nós dizemos que essa fração ela é própria. Então, exemplo, nós temos a fração 3/5. Então, observa, o 3 é o meu numerador e o 5 é o meu denominador. E nós vamos perceber que o 3 ele é menor do que o 5. Então, a fração é chamada de própria quando o numerador é menor do que o denominador. Quando é que uma fração é chamada de imprópria? Então, a fração é chamada de imprópria quando o numerador é maior do que o denominador, porém o numerador não é divisível pelo denominador. Então, exemplo aqui, nós vamos perceber 15/8. Então, 15/8, o numerador é 15 e o denominador é 8. E nós vamos perceber que o 15 ele é maior do que o 8. Porém, o 15 ele não é divisível, ou seja, o 15 não divide para 8. Quando dizemos não divide, significa dizer que essa divisão ela não é exata. É claro que qualquer numeral divide para outro numeral, com exceção do zero, né? Não existe divisão para zero. Mas os demais, em regra geral, qualquer outro numeral sem ser o zero, ele vai ser divisível para qualquer numeral. Agora, quando é que a fração ela é aparente? Então, uma fração é chamada de aparente quando o numerador divide pelo denominador. Ou seja, o numerador é divisível pelo denominador. Então, exemplo. Nós temos 25/5. 25 é o numerador. E 5 é o denominador. E 25 divide por 5, que é igual ao próprio 5.
Então, nesse caso, essa fração ela é chamada de aparente. Quando que uma fração ela é equivalente? Então, dizemos que uma fração é equivalente quando uma fração é igual a outra fração. Então, se uma fração é igual a outra fração, dizemos que essas frações elas são equivalentes. E nós temos duas formas de encontrarmos uma fração equivalente. Primeiro, nós podemos encontrar pela multiplicação. Então, exemplo, e tem a fração 2/3. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 2/3. O que eu faço? Eu procuro um outro numeral, e esse numeral eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. Quando eu pegar esse numeral, multiplicar o numerador e o denominador, formará uma outra fração. Essa fração ela será chamada de equivalente. Então, por exemplo, eu quero multiplicar em cima por 2. E embaixo eu também tenho que multiplicar por 2. Ou seja, o número que eu escolher para multiplicar o numerador também é o mesmo que deve multiplicar o denominador. Então, o mesmo número que multiplica o numerador tem que multiplicar o denominador. Isso para a multiplicação. Quando for para a divisão, o mesmo número que eu utilizar para dividir o numerador também tem que dividir o denominador. Então, multiplicando 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, 4/6 e 2/3 são equivalentes. Logo, 2/3 é equivalente. O símbolo de equivalência são essas 3 barrinhas. Equivalente a 4/6. Então, dizemos que essas frações elas são equivalentes. Essas frações são iguais. Agora, pela divisão. Então, nós vimos como encontrar uma fração equivalente através da multiplicação. Então, nós vamos escolher qualquer numeral diferente de zero. Quando falamos diferente de zero, que não pode ser zero, pode ser qualquer outro numeral. E esse mesmo numeral nós vamos multiplicar o numerador e vamos multiplicar o denominador. A fração que nós encontrarmos, ela será equivalente à anterior. Agora, pela divisão. Eu tenho aqui o exemplo. Eu tenho 35 vinteavos. Ó, eu tenho a fração 35 vinteavos. Eu quero encontrar uma fração equivalente a esta, não pela multiplicação, mas pela divisão. O que eu faço? Eu vou encontrar um numeral que divida tanto o numerador, que é o 35, quanto o denominador, que é o 20. Então, vou escolher aqui o 5. 35 dividido para 5 dá 7. 20 dividido para 5 dá 4. Ou seja, a fração 35 vinteavos é equivalente à fração 7/4. Então, 35 vinteavos é equivalente à fração 7/4. Agora nós veremos a demonstração de como essas frações equivalentes elas podem ser demonstradas. Então, nós veremos aqui a demonstração. Letra simples, esse numerador deve multiplicar esse denominador, ou seja, fica 2 vezes o 6. Coloco o símbolo de equivalência. E esse 3, que é o denominador, deve multiplicar o 4, que é o numerador da outra fração. Então, o numerador da primeira vai multiplicar o denominador da segunda. O denominador da primeira multiplicará o numerador da segunda. Então, fica assim, 3 vezes o 4. Quanto é 2 vezes o 6? Dá 12.
Quanto é 3 vezes 4? Também dá 12. Ou seja, 12 é igual a 12. Isso aqui é verdade. Então, logo concluímos que 2/3 é equivalente a 4/6. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print, para nós darmos prosseguimento. Então, a fração é chamada de mista quando ela é composta por uma parte inteira e outra parte fracionária. Exemplo, eu quero aqui 2/3/5. Dessa fração 2/3/5, ela é uma fração mista. Por quê? Esse número que está aqui à esquerda, ele é chamado de inteiro. E esse número que está aqui à minha direita, ele é chamado de fracionário. Então, perceba, minha fração é chamada de mista quando ela tem a parte inteira e tem a parte fracionária. Então, se possui a parte inteira e a parte fracionária, essa fração ela é chamada de mista. Ok? Então, outro exemplo. Eu tenho 4/1/3. Então, 4 aqui é a parte inteira, chamado inteiro. Isso aqui é o fracionário. Agora nós veremos como expressar uma fração mista em fração imprópria. Perceba o que nós temos aqui. Nós temos 2 inteiros e 3/5. Como é que nós faremos para pegar essa fração mista e expressá-la em uma fração imprópria? Então é muito simples. Nós pegamos o denominador, multiplicamos pelo numeral que está à esquerda e o resultado nós somamos com o denominador e repetimos o denominador. Ou seja, o que nós faremos? Nós pegaremos o denominador, multiplicaremos pelo número que está à esquerda, o resultado que der, somaremos com o numerador. E aí sim, no final, repetimos o denominador, ficando assim, ó. 5 vezes o 2. 5 vezes o 2. Aí somamos o numerador, mais 3. Isso aqui tudo nós repetimos no denominador, sobre 5. Então, 5 vezes 2 dá 10, mais o 3 sobre 5. 10 mais 3 dá 13, dividido por 5. Então, 13/5 é uma fração imprópria. E essa fração imprópria, se eu pegar o 13 e dividir por 5, nós vamos perceber que vai gerar essa fração imprópria. O outro exemplo. Nós temos 4 inteiros e 1/3. Então, o que nós faremos? Nós pegamos o denominador e multiplicamos pelo número que está à esquerda. Tem uma multiplicação. O resultado que der, nós somamos ao numerador. Então, somamos ao numerador. E depois, nós repetimos o denominador embaixo dessa multiplicação e soma, ficando assim. 3 vezes 4, aí mais 1 sobre o 3. Então, o que nós fizemos? Pegamos o denominador 3, multiplicamos pelo 4 que está à esquerda. Ficou 3 vezes 4. Aí coloco o sinal de mais quem? Mais o numerador da fração, que é 1, mais 1. E colocamos sobre o 3.
Aí vamos multiplicar 3 vezes 4 dá 12, mais 1 sobre 3. 12 mais 1 dá 13 sobre 3. Então perceba que a fração que nós encontramos, a fração imprópria, é 13 terços. Agora nós faremos a inversão. Nós pegaremos uma fração imprópria e vamos expressá-la em uma fração mista. Olha, eu tenho agora o exemplo 1, a fração imprópria 17 oitavos. E eu quero pegar essa fração imprópria 17 oitavos e vou expressar em uma fração mista. Como é que nós faremos? Então, nós vamos pegar esse 17 e dividir ele por 8. Ok? Mas vamos lá. 17 dividido para 8 dá no máximo quantas vezes? 17 dividido para 8 dá no máximo 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Para 17, sobra 1. Sobrou 1. Esse aqui é o resto. Esse aqui é o quociente. Esse aqui é o divisor. E esse é o dividendo. Então, como é que funciona? Aqui, ó, o dividendo, que eu vou usar o Dzão. Aqui o divisor, o Dzinho. Aqui o quociente, que vai ser o Qzinho. E aqui vai ser o resto, que é o Rzinho. Então, vamos para os elementos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. O que vai acontecer aqui, certo? Então, o divisor fica embaixo. Então, o divisor já fica aqui embaixo. O divisor fica embaixo. E aí, quem ficará ao lado? Vou colocar assim um pouquinho mais, né? Quem ficará aqui ao lado? Então, o divisor já é o que fica embaixo. Quem é que ficará ao lado? Quem ficará ao lado é o quociente. O quociente que é o 2. Então, aqui em cima fica o resto. Embaixo, o divisor. E ao lado fica o quociente. Quem foi o resto? O resto foi 1. Aí, se nós pegarmos, ó, 8 vezes 2, 16. 16 com mais 1, 17. Repete o denominador. Então, em regra geral, funciona assim. Ao lado fica o quociente, em cima fica o resto e embaixo o divisor. Então, dessa forma, nós expressamos uma fração imprópria e uma fração mista. Vamos fazer agora com o 15. Vamos pegar o 15 e dividir por 4. 15 dividido para 4. Então, vamos lá. 15 dividido para 4 agora. 15 dividido para 4 dá no máximo 3. 3 vezes 4 dá 12. Para 15 sobram 3. Certo? Agora, observe. 3 não tem mais número para baixar aqui. Então, esse aqui é o resto. Então, aqui é o resto. Aqui é o divisor. E aqui é o quociente. Divisor, quociente. E aqui é o meu resto. Então, como é que funciona a regrinha? Ao lado fica o quociente, que é o 3. Em cima fica o quê? Em cima fica o resto. O resto foi quanto? 3. E embaixo fica o quê? O dividendo, agora o divisor. Então, o divisor é 4. E se nós pegarmos 4 vezes 3, dá 12. Somarmos com mais 3, isso vai dar 15 quartos. Então, dessa forma, nós conseguimos expressar uma fração imprópria e fração mista. Então, é só gravar. À esquerda fica o quociente, em cima fica o resto e embaixo o divisor. Vou dar espaço para vocês tirarem o print.
Então, vamos lá. Ó. X sobre 8 é igual a 6 sobre 4. Eu quero determinar o valor de x. Observa que eu disse que essas frações elas são iguais. Então, se elas são iguais, elas são equivalentes. Como é que nós provamos que duas frações são equivalentes? Então, o numerador da primeira multiplica o denominador da segunda. Então, fica x vezes o 4. E o denominador da primeira multiplica o numerador da segunda. Fica 8 vezes o 6. Então, o x vezes o 4, x vezes 4, igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6. X vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes o x. 4 vezes 1x dá 4x. 8 vezes o 6 dá 48. Isola-se o x, ó, x é igual a 48. Como aqui o 4 está colado com x, está multiplicando, nós utilizaremos a operação inversa, que é a divisão. Ele vai dividir por 4. 48 dividido para 4 dá 12. X é igual a 12. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Nós temos 10 dozeavos igual a x sextos. Perceba que agora o x ele está à direita e em cima. A posição em que o x se encontrará, isso aí não será de muita importância, porque sempre nós vamos começar relacionando o numeral com o x. Então vamos lá, o x está à direita, em cima ele vai multiplicar por quem está à esquerda e embaixo. Então fica x vezes o 12 igual. E o 10 está à esquerda em cima, multiplica com quem está lá embaixo à sua direita. 10 vezes o 6. X vezes 12 dá 12x. E 10 vezes 6, isso dá 60. Isola-se o x, é igual a 60, dividido para 12. Por quê? Porque 12x é 12 vezes o x, está havendo uma multiplicação. Nós utilizaremos a operação inversa, que é a divisão. Então, fica assim, 60 dividido para 12, isso dá 5. Agora, nós veremos a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Então, a adição e subtração de frações com denominadores iguais é muito simples. O que nós faremos? Nós vamos repetir o denominador e somar e subtrair os numeradores. Por exemplo, 3 oitavos mais 4 oitavos. Então, observe, eu tenho uma adição de frações cujos denominadores são iguais. Como os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu repito o denominador, que é o 8, e vou somar os numeradores, 3 mais 4. Repete-se o denominador, e aí soma-se 3 mais 4, 7. 7 oitavos. Ok? Agora, com subtração. Eu tenho 15 nonos menos 7 nonos. Agora, os denominadores continuam sendo iguais. Eu vou repetir o denominador 9 e vou subtrair o 15 com o 7. Ó, 15 menos 7. 15 menos 7 dá 8. E repete-se o denominador 8 nonos. Ó, agora, adição e subtração com denominadores diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, nós temos que calcular o chamado MMC dos denominadores, que é o menor múltiplo comum entre dois ou mais numerais. Então, para que nós calcularemos esse MMC? Para reduzir ao mesmo denominador, para que fique com o mesmo denominador e possamos fazer essas operações aqui. Então, no exemplo de número 1, nós temos aqui 3 quintos mais 12 quartos. O que temos? Temos uma adição de frações
cujos denominadores são diferentes. Nós temos que calcular o MMC desses denominadores. Agora, repare um detalhe. 5 é um número primo e 4 é um número composto. O que é um número primo? O número é chamado de primo quando ele possui apenas 2 divisores. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, nesse caso, 5 ele é primo. Só que o 4 não é primo, o 4 é composto. O 4 divide por 1, o 4 divide por 2 e o 4 divide por ele mesmo. Logo, ele possui 3 divisores. Nesse caso, ele é chamado de composto. E o 5 só divide por 1 e por ele mesmo. Nesse caso, 5 é primo. Então, toda vez que tivermos um número primo e um número composto, porém, o composto não divide pelo primo, perceba que 4 é menor do que 5. 4 não divide para 5. Então, quando o composto não dividir pelo primo, o MMC entre eles é o produto. Então, o produto é 5 vezes o 4. Certo? 5 vezes o 4. Quanto é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. Então, o MMC aqui é 20. Então, por que deu 20? O 5 é primo, o 4 é composto, porém o 4 não divide por 5, que é primo. Então, toda vez que eu tiver um primo e um composto, e o composto não dividir pelo primo, o MMC é o produto entre eles. Pronto, eu já achei o MMC. O que eu faço agora? Eu pego esse MMC, divido pelo denominador, que é o de baixo, e o resultado multiplico o numerador, que é o de cima. Então, eu farei duas coisas. Eu vou pegar o MMC, dividir pelo de baixo, o resultado que der multiplicar o de cima. Então, fica assim. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Mais 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes o 12, isso dá 60. Repete o denominador, que é o 20. 12 mais 60, isso dá 72. Então, logo, essa minha fração é 72 vinteavos. Agora, observe, o 72 e o 20 dá para simplificar, ou seja, dividir. Eu vou simplificar por 4. Então, quando você quer simplificar uma fração, você tem que procurar o maior divisor possível que divida o numerador e o denominador. Nesse caso aqui é o 4. 72 dividido para 4 dá 18. 20 para 4 vai dar 5. Então, 18 quintos. Esse é o resultado dessa expressão. Exemplo de número 2 agora. Faremos com uma subtração. Ó, 15 sextos menos 2 terços. Agora, denominadores diferentes, temos que calcular o MMC. Agora, perceba uma coisa. O meu denominador 6, ele é maior que o denominador 3. E o 6 divide para 3. Ou seja, toda vez que eu quiser calcular o MMC entre dois numerais, eu tenho o maior e tenho o menor. Se o maior dividir pelo menor, o maior é o MMC. Então, 6 divide para 3. Então, nesse caso, o MMC é 6. Agora, o que eu faço? 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes o 15 dá 15. Menos 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 2, isso dá 4. 15 menos 4 dá 11 sobre 6. Então, o resultado agora é 11 sextos. Então, a multiplicação de frações. Multiplica-se o numerador da primeira com o numerador da segunda e o denominador da primeira com o denominador da segunda. Então, exemplo. Eu tenho a fração 3 quintos vezes 2 quartos. Então, eu tenho essa primeira fração, que é 3 quintos, e tenho a segunda fração, 2 quartos. O que diz a regra?
Multiplica-se o numerador da primeira com o numerador da segunda. Então, 3 vai multiplicar o 2. 3 vezes 2. E multiplica-se o denominador da primeira com o denominador da segunda. 5 vezes o 4. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. Então, ficou 6, 20 avos. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Então, eu tenho assim, ó, exemplo. 6 quartos dividido para 2 terços. E eu quero fazer essa divisão. O que eu faço? Eu vou repetir a primeira fração. Repete-se a primeira, 6 quartos. E aí você vai dividir para 2 terços. Mas como que fará essa divisão? Então, como 6 quartos e 2 terços não são números inteiros, nós precisamos utilizar de um artifício para poder fazer essa divisão. Agora inverte a segunda. 2 terços ficará 3 meios. Então perceba, repete-se a primeira fração, troca o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda. Quem está em cima vem para baixo e quem está embaixo vai para cima. E aí multiplica-se numerador com numerador, 6 vezes o 3, isso dá 18. E denominador com denominador, 4 vezes 2, isso dá 8. Então, nesse caso aqui, nós temos essa fração 18 oitavos, que é o resultado da divisão de 6 quartos por 2 terços. Vamos agora a simplificação de frações. Então, simplificar uma fração, na realidade, é reduzir ela ao máximo, ou seja, é torná-la irredutível. O que é tornar uma fração irredutível? É quando não existe mais outro numeral, além do 1, que possa dividir o numerador e o denominador. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, 3 quinzeavos. Existe um numeral que divide o 3 e que divide o 15, e que ele seja o maior possível. Nesse caso, é o próprio 3. Aí, 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Perceba, o único número que pode dividir o 1 e que pode dividir o 5 é o próprio 1. Nesse caso, essa fração ela está na forma irredutível. Outro exemplo, 25 40avos. Nós temos que procurar o maior numeral que divide o 25 e que divide o 40. Esse numeral é o 5. 25 dividido para 5 dá 5, 40 para 5 dá 8. A fração está na forma irredutível porque o único numeral que pode dividir o 5 e o 8 ao mesmo tempo, nesse caso, é o próprio número 1. Que nós temos agora a potenciação. Potenciação de frações. Então, o que é isso? A potenciação de frações. Então, existe uma regra para nós resolvermos uma potenciação. O numerador de uma fração, juntamente com o seu denominador, formará a base. E essa base fracionária, vamos ver aqui, elementos, base elevado ao expoente é igual à potência. Isso aqui é a base. Isso que fica lá em cima é o expoente. E a minha resposta é chamada de potência. Então, aí estão os elementos de uma potenciação. Base é o numeral que vai ficar embaixo. Expoente é o numeral que fica à direita e em cima. E potência é a resposta. Então, eu tenho aqui exemplo 1. 2 terços elevado ao expoente 2, ou chamado de quadrado. Então, expoente 2 aqui, posso chamar de expoente 2 ou quadrado. Estou me referindo à mesma coisa. Como é que funciona a regra da potenciação? Então, essa base aqui dos terços, ela repete de acordo com o expoente. Então, quem é meu expoente aqui? Meu expoente é 2.
essa base 2/3, repetirá 2 vezes multiplicando. 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Então, o resultado é 4 nonos. Um outro exemplo agora. 3/5 agora elevado a 3 ou elevado ao cubo. Quem é a base agora? A base é 3/5, que é o expoente. O expoente agora é 3. Quer dizer que essa minha fração, ela repetirá 3 vezes multiplicando. 3/5 uma vez, 3/5 2 vezes, 3/5 3 vezes. E aí você pode pegar de 2 em 2. 3 vezes 3 dá 9. Aí 9 vezes 3, isso dá 27. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Você poderia ter pego assim, ó, de 2 em 2. Pegaria primeiro esses dois. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Aí o que sobrou, você repetiria aqui. 9 vezes 3 dá 27. 5 vezes 5, 125. 25 vezes 5, 125. Eu poderia fazer dessa forma ou dessa outra forma aqui. Então, aconselho vocês fazerem dessa forma aqui, que é mais prática. E agora a radiciação. Nós veremos os elementos da radiciação. Aqui é o índice. Aqui é o radicando, aqui é o expoente. E aqui é a raiz. Ó, esse aqui é o índice. O que fica aqui embaixo é chamado de radicando. O que fica acima é o expoente. Quando ele não aparece, é 1. E a resposta chamada de raiz. Certo? Raiz. Então, como é que nós resolvemos uma radiciação? Então, observa exemplo de número 1 aqui. Raiz quadrada de 36,81 avos. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 36,81 avos. Ó, eu vou fazer o auxílio de uma tabela bem aqui. Então, por exemplo, ó, 36 já está aqui na tabela. 6 vezes 6. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. De 81 também já está aqui na tabela, é o 9. Então, esse aqui foi muito simples. Agora eu falei o exemplo 2, um numeral que não esteja na tabela. Então, agora eu vou pegar assim, 144, 256. 144 não está na tabela. 256 também não está na tabela. Como é que nós faremos? Muito simples. Você repete o número 144. Ó. O que você faz? Circula o último algarismo. O último algarismo. Aí você vai olhar na tabela qual é o numeral que, multiplicado por ele mesmo, termina em 4. Ó, aqui terminou em 4. Então, tem o 2. E aqui terminou em 4, tem 8. Ou seja, eu tenho duas possibilidades de numerais que terminaram em 4. Então, aqui você vai olhar nessa tabela o número que termina. Esse caso aqui terminou em 4. Aí, o segundo algarismo, você cancela ele. Ó, faz um X, você cancela. E circula o que sobrou. Qual é o numeral que, multiplicado por ele mesmo, dá 1? Ou ficar próximo do 1. Aqui, ou dá o numeral, ou fica próximo do numeral. Aqui termina, aqui dá ou fica próximo. Então, é o próprio 1. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho 1 com 2, que é o 12, e tenho 1 com 8, que é o 18.
Se eu pegar o 12 e multiplicar por 12, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Passou a barrinha, somou 4, 4, 1. Observa, eu tenho 144, então nesse caso a minha resposta é 12. Agora eu quero encontrar o 256. Eu vou usar a mesma regra. Então você pega, coloca aqui o 256, circula o último algarismo, que é o 6, e você vai procurar um numeral que termina em 6 aqui. Tem duas possibilidades. O que terminou em 6 é o 4. E tem outra possibilidade. O terminou em 6 aqui é o próprio 6. Aí o que você faz? Cancela o segundo e pega o que sobrou. Então sobrou 2. Qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 2 ou ficar próximo do 2? Então para dar 2 não tem, mas tem para ficar próximo, que é o 1. Então eu tenho o 1 com o 6, que é o 16, e o 1 com o 4, que é o 14. Para eu saber qual dos dois é a raiz, eu tenho que multiplicar por ele mesmo. Então fica 16 vezes 16. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9. 1 vezes 6 dá 6, avança uma posição, 1 vezes 1 dá 1. Passou a barra, somou 6. 9 mais 6, 15, vai 1, mais 1, 2. Deu 256, então é o 16. Logo, essa minha fração, 144, 256 avos, a raiz quadrada disso aqui é 12,16 avos. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.